Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Selma Costa, sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje, dia 25 de outubro de 2025, trago como real ser a conferência A Meditação como Ferramenta de Transformação e também um convite a uma jornada de autoconhecimento profundo, onde exploramos quem realmente somos e como podemos nos tornar pessoas mais plenas e conscientes. Para isso, vamos analisar alguns conceitos. Primeiro conceito que precisamos entender: o que é a nossa essência? O que é a essência? Observem, antes de mais nada, o gráfico que está atrás de nós, a meditação como ferramenta de transformação. Temos a divindade indiana do Senhor Shiva no processo da meditação, transformando as energias, trabalhando com a sua essência. Então, o que é a essência? A essência é uma fração da alma dentro de nós, representando a nossa parte divina, inata e autêntica. É a nossa consciência, que é uma realidade verdadeira e imortal, pois é nosso real ser. No entanto, a humanidade não possui uma alma completa, mas sim uma chispa dela, que é a essência. Atualmente, a maior parte da essência, cerca de 97%, está aprisionada no ego, no conjunto de nossos eus psicológicos, enquanto apenas uma pequena fração, cerca de 3%, permanece livre e consciente. O corpo físico existe para que a essência possa se manifestar e ganhar experiência para o seu desenvolvimento. A essência contém toda a sabedoria e os dados necessários para a autorrealização, além de poderes naturais e uma beleza interior que leva o homem à felicidade e ao amor verdadeiro. Ao trabalhar para liberar e integrar as partes aprisionadas da essência, uma pessoa fortalece sua conexão com o seu real ser. Esse processo dissolve a sensação de separação e harmoniza a relação do indivíduo com o universo, que é visto como sagrado e interconectado. O despertar da consciência, que é o processo de liberar a essência, permite conhecer os mistérios da vida e da morte e experimentar a verdade atemporal. Em suma, o caminho espiritual envolve liberar a nossa essência divina, que está presa no ego, a fim de alcançar a plenitude, a sabedoria de uma conexão autêntica com o divino. Mas como isso é possível? Como nós fazemos isso? Através de 3 grandes chaves esotéricas de revolução da consciência, que é a morte psicológica, a sexualidade superior e o sacrifício pela humanidade. Essas são as chaves. No capítulo 21 de A Grande Rebelião, de o grande mestre Samael Aun Weor, ele enfatiza que a meditação
como a meditação como prática. Observem o gráfico que está atrás de nós. O grande mestre Samael Weor enfatiza que a meditação é a chave para a mudança radical, total e definitiva que o indivíduo busca em sua vida. Não se trata de uma prática superficial ou vã, mas de uma metodologia profunda de autoobservação e compreensão dos defeitos psicológicos. Nada mais são o nosso ego. Como praticar? Encontra-se precisamente nas circunstâncias diárias da vida, nas situações agradáveis e desagradáveis que enfrentamos todos os dias. Ao invés de protestar contra as adversidades da vida, o Bodhisattva deve extrair delas. Bodhisattva, para quem não sabe, é o iniciado, né? Aquele que está no caminho, né, da busca da sua autorrealização, do seu conhecimento do seu religar com o seu real ser. Então, ele deve extrair elementos úteis dessas experiências do dia a dia, do seu ginásio psicológico, para o seu crescimento espiritual. Cada circunstância difícil é uma oportunidade que cada um de nós tem para compreender o eu psicológico, compreender os nossos defeitos. E, consequentemente, de se libertar de suas limitações. Pois quando compreendemos integralmente um defeito, através da meditação, podemos eliminá-lo. Porém, né, essa eliminação nunca é feita sozinho, a gente precisa de uma ajuda. E essa ajuda é a nossa Divina Mãe Kundalini, que vai nos auxiliar, liberando a consciência que estava aprisionada nele. A Mãe Kundalini explicarei mais à frente. Então, a essência, que é a sua parte divina, ou seja, a nossa parte divina, é verdadeira. Pense na sua essência como uma pequena faísca da alma dentro de você. E a sua parte mais autêntica, divina e imortal. O seu verdadeiro eu. Essa essência contém toda a sua sabedoria, seus talentos naturais e a capacidade de sentir amor e felicidade verdadeiros. É o seu real ser. E esse real ser habita em todos nós. Precisamos fazer o caminho para encontrá-lo. No entanto, como já foi dito, a maior parte dessa essência, cerca dos 97%, está aprisionada. Presa por quem? Você se pergunta, presa por quem? O ego. Que são os nossos defeitos, os nossos eus psicológicos. O ego não é apenas a sua personalidade. É um conjunto de muitos eus psicológicos, ou defeitos que acumulamos ao longo da vida. Imagine-o como um exército de pequenas personalidades dentro de você. Cada uma com seus próprios desejos, medos, raivas, invejas, orgulhos, preguiças, etc. Então, veja, ele começa lá na infância e ele nos acompanha. Se nós o deixarmos, isso é importante. Nós é quem damos permissão que o ego faça de nós o que ele quer. Ele é múltiplo e contraditório. É como uma colcha de retalhos, cheio de contradições. É por isso
que muitas vezes mudamos de ideia ou agimos de forma inconsciente. Para que vocês entendam melhor o ego, peço atenção que vocês olhem ao gráfico e vejam um monte de máscaras que usamos no nosso dia a dia. Algumas caem, mostram outras mais feias, né? Mas a gente é esse conjunto, até muito mais. Aqui tem muito poucas máscaras, mas nós temos muito mais, milhares e milhares, que agem em nós, são os nossos defeitos psicológicos. Então, ele é múltiplo e contraditório, como essa coxa de retalho, então há várias faces mesmo. É por isso que muitas vezes mudamos de ideia ou agimos de forma inconsciente, porque nós não temos um centro de gravidade permanente, ou seja, uma direção única e forte, que seria um centro de gravidade permanente, seria aquela em equilíbrio, equilibrado, né? Sempre da mesma forma, né? Sem perder o foco, sem perder o rumo, sem perder o caminho. Mas se nós nos observarmos, vamos ver que isso não ocorre. De manhã nós somos uma pessoa, com nossos filhos ou nós somos outra, no trabalho nós somos outro. Então, em vários locais nós usamos máscaras. São diferentes maneiras de se expressar aí o ego falando por nós. Tá? Então, são essas as máscaras que o ego usa no dia a dia. Então, é isso que nós precisamos observar. Ele nos faz cometer erros e colher as consequências dolorosas desses erros. Fonte da nossa inconsciência. O ego nos mantém num estado de sonambulismo, né? Nós nem percebemos que ele está agindo, achamos que somos nós mesmos, mas nós não somos o ego. É isso que nós precisamos entender, né? Nós somos a essência verdadeira de Deus, é ela que nós temos que fazer se expressar no dia a dia, não o ego. Então, agindo de forma inconsciente e repetitiva, ele faz que a gente não perceba mesmo a essência, faz que nós nos afastemos dela, do real ser. E sem perceber o que realmente nos controla. Quem que está nos controlando? Pare e pense. Quem controla você hoje? Quem te controla? É o seu real ser ou é o ego? Então, para começar esse processo de libertação da nossa essência, nós precisamos começar com a meditação, mas através da morte psicológica, que é o primeiro fator de revolução da consciência. E essa morte psicológica é que vai começar, né, esse primeiro fator, junto com os outros dois, a libertar a nossa essência. Então, é o processo de identificar, compreender e eliminar esses eus psicológicos que aprisionam nossa essência. Não é uma morte literal. Quando se fala em morte psicológica, não se está falando no sentido literal da palavra morte, mas a morte dos nossos defeitos, que é a morte do ego em nós. É ele que nós precisamos eliminar. É ele que tem que morrer em nós, não o ser. O ser jamais morre, ele é eterno. Como realizá-la? Então, através da autoobservação constante, é como se você, imagine assim, é como se você se dividisse em duas partes. Um observador, que é a sua consciência, e um observado, que é o ego, que é essa máscara que representa aí no gráfico, né? O ego, é ele que nós temos que observar. São seus próprios pensamentos, sentimentos, gestos e reações. E como se faz através da meditação profunda, na qual você aprofunda essa autoobservação, compreendendo cada defeito em sua raiz. Ao entender um eu psicológico, você pode pedir ajuda, então, à sua Mãe Divina. Quem é a Mãe Divina?
mostrar o gráfico da Mãe Divina. Preste atenção ao gráfico a esta Mãe Divina, esta simbologia da Mãe Divina. Né? Tá com fogo, mas o coração, né? A Mãe Divina, né, é a forma feminina de Deus em cada um de nós. É a nossa mãe, né, interior, é a nossa mãe divina, mãe na expressão de Deus, na parte feminina. Então, ao entender o eu psicológico, você vai pedir ajuda a ela para eliminá-lo. Sozinho você não elimina. Né? Sozinho nenhum de nós faz o trabalho. Não precisamos da mãe, dessa forma feminina de Deus em nós, dessa energia divina no Kundalini, para que nós possamos, então, solicitar e ela realizar e deixar que ela realize esse trabalho de eliminação. Porque se nós não o deixarmos ela fazer, continuaremos no ego. O ego não elimina nada, nós não eliminamos nada. Nós estamos no ego. É só uma parte divina em nós é que vai poder realizar esse trabalho de eliminação. E esse trabalho é feito pela mãe. Então, quando a gente identifica, compreende um defeito, observa aquela face do ego, a gente pede, então, de coração, com toda a nossa entrega, a gente pede à mãe, Mãe Divina, queime este defeito. Fazemos esta petição com o nosso coração, né? Com a nossa convicção e com a nossa certeza que a mãe sempre nos atende. Fazemos isso 3 vezes. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Após a petição, né, a mãe sempre vai socorrer. Porém, nem sempre, na primeira tentativa, às vezes você vai conseguir que este defeito seja eliminado. Por isso, sempre se auto-observar, de instante a instante, de momento a momento, para observar se outra face desse mesmo defeito não se manifesta em nós, em você ou em nós. Então, a gente tem que estar sempre na vigília, sempre vigilante, sempre observando para lá. Eu fiz tal coisa, mas eu estou repetindo de novo de uma outra forma este defeito. Então, é uma outra face desse defeito se manifestando. Peça novamente à mãe, peça quantas vezes forem necessárias, até sentir que não percebe mais o defeito agindo em você. Quando um defeito é eliminado, então, a parte da sua essência que estava presa é libertada. É libertada. Então, você começa a libertar a tua essência com a ajuda da Mãe Divina. Outro fator de revolução da consciência para libertarmos a nossa essência é a sexualidade superior, que é o nascimento alquímico. Este conceito se refere a uma prática esotérica chamada alquimia sexual, ou o arcano ZF. É a ideia de que a energia sexual, que é uma energia criadora, poderosa, que é a semente divina em nós, pode ser transmutada, transformada em energia espiritual. Chamamos de sexualidade superior.
É uma prática alquímica para despertar da consciência. E seus principais elementos são: para que possamos praticar a sexualidade superior, para que ela faça o trabalho de libertação da nossa essência, que está aprisionada com o ego, nós precisamos, trabalhar com consciência em oposição à fornicação e o derrame do sêmen. Por que a gente não pode desperdiçar o sêmen? Porque desperdiçar a energia, porque ele desperdiça a energia criadora. Nós expulsamos a energia divina que está em nós. Então, a prática da sexualidade superior protege e resguarda essa energia. E se nós estivermos em oposição na fornicação, nós vamos estar trabalhando ou derramando sêmen a favor do ego, porque o ego tem desejo. Na sexualidade superior não há desejo, há amor. Amor e respeito ao Criador. A transmutação é através do ato sexual em casal, homem e mulher, sem o orgasmo fisiológico, sem expulsar o sêmen, semente. A energia sexual é transmutada e elevada pelos canais do corpo. Temos 2 canais, que fazem essa energia subir através da nossa coluna vertebral. Despertando o que é conhecido em outras tradições como a serpente do Kundalini. Essa serpente do Kundalini, essa energia, ela fica enrolada no chakra básico, lá na base da nossa coluna. E ela vai, a partir do momento que começa o trabalho da sexualidade superior, sem o derramamento do sêmen, ela começa a subir por esses canais que ficam atrelado ali à coluna vertebral. Então, essa é a energia que desperta, a energia do Kundalini. E também nós temos, através da sexualidade superior, o trabalho de morte do ego, a morte psicológica dos nossos defeitos, porque a transmutação da energia está ligada à dissolução do ego. E o sacrifício pela humanidade. Então, depois vem o sacrifício pela humanidade, porque esses 3 fatores que são os da revolução, são os fatores de revolução da consciência. Primeiro se trabalha com a morte psicológica, depois com a sexualidade superior, e depois vem o sacrifício pela humanidade. Também, através da sexualidade superior, se constrói os nossos corpos solares. Mas não imagine esse corpo, a gente tem a noção muito do material, do físico, né? Que é uma coisa externa, que é aquilo que você está vendo, aquilo que você está vendo agora é a minha parte externa, é o meu físico. Mas aquilo que eu manifesto, aquilo que eu me expresso, isso é interno. Então, eu não tenho só o corpo físico, nós não temos só o corpo físico. Nós temos outros corpos interiores, são energéticos, que trabalham em outras dimensões. Então, essa energia sexual sublimada é a matéria-prima para criar e fortalecer os corpos solares. Veículos mais avançados e conscientes que nos permitem interagir com dimensões superiores. Isso leva ao despertar de novas capacidades e virtudes espirituais. Vai ser uma breve explanação sobre os 7 corpos, porque isso precisa de uma outra conferência, para explicar os 7 corpos. Então, será uma síntese bem curtinha dos 7 corpos. Então, os 7 corpos são os nossos veículos em diferentes realidades, que atuam em diferentes realidades.
Nós existimos em diferentes níveis de realidade, e para cada um nós temos um corpo, para cada nível de realidade nós temos um corpo. O veículo correspondente. Alguns nós já nascemos com ele, são os chamados de lunares. Outros precisamos construir e chamamos solares. E outros são divididos e só acessamos com o trabalho de revolução da consciência. Então, esses outros corpos, ele falou que só vai ser acessado através da nossa dedicação, do nosso comprometimento com o trabalho espiritual. Então vamos ver o corpo, o tipo e a descrição simplificada de cada corpo. O primeiro corpo, esse é fácil porque ele é visível, está nesta dimensão. Então, que é o físico. Né? Físico a gente sabe que ele é básico, é o corpo de carne e osso. É o corpo. Aí nós passamos para o segundo, que é o vital, também é básico, né? Porque seria o quê? Comparando aí a energia do corpo físico, porque se o corpo físico não tiver o vital, de nada ele serve, ele é inerte, né? Ele precisa ter calor, você precisa de sensação. Então essa parte da energia, quem dá é o vital. Também é básico, esses dois vêm da natureza, é básico. Aí nós temos o corpo astral, aí sim. Aí nós já começamos a pensar que nós vamos ter que desenvolver o astral, porque nós temos o astral lunar, tá? Que é básico também, o lunar é básico porque nós viemos com ele. Só que aqui nós já começamos a desenvolver ele no solar. Né? Ele dá para ser construído no solar, ele tem que ser construído no solar, para fazer o caminho de ascensão espiritual, de libertação da essência. O lunar é o corpo que usamos para sonhar, né? Às vezes alguns sonhos distorcidos que a gente tem, imagine assim, uma vaca voando, uma coisa meio doida, né? Então tá no lunar. Mas nós podemos, né, a partir do momento que criamos o corpo astral solar, direcionar nossos sonhos, né, para algo produtivo, algo que trabalhe em prol do trabalho do Pai, do trabalho espiritual, né? Então uma versão mais consciente e poderosa do corpo dos sonhos, que vai sendo construída. Né? Podemos direcionar esses sonhos no mundo astral. Aí nós temos o corpo lunar, desculpa, o corpo mental. Nós temos o mental lunar e nós temos que construir o mental solar. E também esse seria o quarto corpo. Então, o que é o mental lunar básico? É o veículo básico de nossos pensamentos. E é aquele tipo de pensamento que toda hora a gente pensa e nem filtra nossos pensamentos, né? A gente pensa cada coisa e depende do que, né? Nós somos bombardeados por, às vezes, pensamentos bons, mas também muitos pensamentos negativos, sem propósito, que nos tiram do objetivo. Então, esse nós estamos no lunar. Então, o que nós precisamos construir? O nosso corpo mental solar. Tá? O solar vai trazer aqueles pensamentos, né, mais refinados, né? Vamos trabalhar aí, compreender as leis universais de forma direta, sem filtro dos desejos, o intelecto limitado, o mundo sem nos limitarmos, imaginarmos o universo criado por Deus, né? Como que a gente se relaciona com esse universo? Estamos em equilíbrio, nossos pensamentos estão em equilíbrio com esse universo, né? Então, tudo isso faz parte da criação quando esse corpo mental já é solar. Então, nós precisamos criar esse corpo solar mental também, tá? E aí, o quinto corpo é o causal. Ele é embrião, né? Ele precisa ser ainda construído. Os outros 4 que eu relacionei até agora, eles já existem. Só precisamos desenvolver ali os 2, o solar deles, que não existe. Eles precisam ir para o solar. Agora, o causal, ele ainda é um embrião em nós, tá? Está para ser construído. O
que é? É a semente da nossa força de vontade, né? O mundo das causas naturais. Quem o cria encarna o quê? A alma. Ah, mas eu tenho alma. Não, nós precisamos encarnar a alma humana. Nós não temos a alma humana, nós precisamos criar a alma humana. Então, esse sim, quando criamos o corpo causal, passamos a ser o homem verdadeiro. Tá? A imagem e semelhança do Criador, o homem verdadeiro. Então, está em embrião. Então, precisamos criar né, germinar, fazer essas sementes abrochar para que nasça em nós a alma humana, o homem verdadeiro em cada um de nós. Os outros dois corpos, eles são inacessíveis porque eles fazem parte do religare, que após passarmos pela criação desses, né, desenvolvimento desses 5 corpos, desses 4 corpos, e criarmos em nós a alma humana, então nós passamos a ter acesso aos outros, nos religando, né, o religare, essa conexão com quem? Com o divino, com o Pai. Passamos então ao encontro com o Pai, passamos a comungar, né, a existência do Pai, o Pai. Mas precisamos primeiro fazer todo esse trabalho em nós, através da meditação, através do arcano AZF, que é a sexualidade superior, né, livre do ego, porque só livre do ego é que vamos conseguir nos religar, voltar ao Pai, né? Então nós temos o divino, que é o búdico, é nossa alma ou consciência divina, e nós temos o átmico, que é o divino, que é nosso espírito puro, né? Passamos a ser nós trabalhamos através do nosso mestre interior, não há mais ego, é o real ser que trabalha em nós, que se expressa em nós. O ego aqui já não existe mais. Não há espaço para o real ser com o ego. É isso que precisamos entender. Não tem como o real ser se expressar em nós o tempo inteiro de maneira verdadeira com o ego. Precisamos tirar todas as máscaras, entender, compreender cada defeito em nós, para então construirmos nossos corpos solares, né, nascer em nosso corpo causal, nossa alma humana, e depois nos conectarmos com o nosso real ser, passando pelo búdico e pelo corpo átmico, aonde está nosso real ser. Então, essa é uma breve explicação dos 7 corpos. Então, tudo é energia, é interna. Esses corpos, como expliquei, eles estão dentro de nós. Eles não estão fora de nós. Aquilo único que é visível é o físico. Os outros são expressões interiores, né? Infelizmente, do ego ainda, né? Egóica, né? E quando não há mais o ego, aí sim, é do real ser. E aí nós estamos prontos, né? O terceiro fator de revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade. Antes de passar ao sacrifício da humanidade, eu peço que vocês deem uma olhada neste belíssimo gráfico, porque é um casal, né? Um casal que se respeita. Então, observem a delicadeza, o respeito, o carinho que é tratada as energias sexuais do casal. É com esse respeito que tem que se trabalhar a sexualidade superior. Através do gráfico é transmitido essa delicadeza, esse carinho, essa leveza, porque buscar a Deus é sempre tão leve, é sempre tão gostoso. A sexualidade superior, o casal ele busca a Deus, ele busca evoluir para entrar então em contato com o seu corpo átmico, com o seu real ser. Agora sim, vamos entrar então no sacrifício pela humanidade.
Peço que vocês deem uma olhada com carinho ao gráfico também, né? Nós temos aqui um ritual xamânico de cura, tá? Aqui é o pajé curando um bodhisattva doente, né? A parte física dele. Então, quando se fala em sacrifício, se imagina algo doloroso, algo... Não, não é. O nosso sacrifício pela humanidade é algo gratificante, não dói. Não dói quando você passa o conhecimento, não dói quando você ajuda o outro. Não, esses créditos são da essência, porque a essência está sendo liberada, a tua essência divina. Quando você ajuda o outro, é Deus agindo em você, é o real ser. Não é doloroso. Então, o sacrifício pela humanidade é um ato de amor. Amor em ação, é o amor em ação, é o amor agindo, né? É compaixão que vai além do egoísmo. Significa compartilhar seu conhecimento, sua experiência e seu amor com os outros, sem esperar nada em troca, sem jamais comercializar com o que é sagrado. Seria o despertar coletivo. Ao ajudar os outros em seu processo de despertar, você também, nós também, né? Não só você, nós aprofundamos nosso próprio desenvolvimento espiritual. É um ciclo virtuoso. Não confundo com vicioso, é um ciclo virtuoso. Quanto mais você serve, mais você cresce em amor e sabedoria. E mais se conecta com o seu ser divino, seu real ser. Nós, da Escola de Meditação Áureo Florescer, entregamos os ensinamentos e a medicina da Sagrada Ayahuasca à humanidade gratuitamente há mais de 11 anos. Todo o processo de meditação, todo o nosso trabalho de evolução, nós precisamos de um Kundalini, de uma energia nos fornecida pela natureza, com respeito, com amor, de maneira consciente, para desenvolvermos o trabalho de revolução da consciência e libertação da essência divina. Através da prática meditativa, nós meditamos com a Sagrada Ayahuasca. Que é oferecida nesta escola gratuitamente. Jamais cobramos pelo trabalho. Este é o sacrifício pela humanidade, é passar o ensinamento, é mostrar o caminho a todo aquele que busca de coração. E para finalizar, deixo como prática para vocês a prática da meditação. Tá? Como fazer, né? Procurar um lugar calmo, pode colocar até um fundo musical, uma música clássica bem baixinho, né? Uma coisa suave. Sentado ou deitado, se for deitar, cruze as mãos, a direita por cima da esquerda, né? Vou exemplificar para vocês, né? Vocês podem fazer assim, se for deitar, sempre à direita, em cima da esquerda. Deite, aquiete a sua mente, comece a relaxar, comece pela respiração, né? Inspire pelo nariz e expire pelo nariz e solte pela boca, né? Dessa forma, inspire e expire. Vai fazendo isso 3 vezes até a sua mente aquietar. Depois que você sentir que sua mente já está mais calma, sem o blá 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 mental dos seus pensamentos, que o ego fica ali, você vai imaginando, sinta seu corpo físico. Sinta,
primeiro corpo, né? O primeiro corpo que já temos, que nós viemos com ele, sinta ele. E comece a se desligar dele. Diz, não, eu não sou o corpo físico. E comece a sentir o seu corpo vital. Comece a sentir o calor, a parte elétrica, a energia. Sinta ele. Faça esse processo por uns 10 minutos para cada corpo, na parte de meditação. E daí você também diz, depois de um certo tempo, eu não sou o corpo vital. Aí você passe então aos outros corpos, sinta todos eles. E comece então a observar os seus defeitos, chegue ao mental, aos seus pensamentos, comece a se observar. Faça uma retrospectiva desde a sua infância, comece a analisar o que me incomoda, o porquê que eu não evoluo em tal coisa, por que eu faço sempre da mesma forma, o que está errado, o que está em desequilíbrio dentro de mim. Comece a se analisar, comece a se auto-observar, comece a compreender aonde está o defeito, analise o defeito. Porque não tem como você evoluir ou fazer o trabalho se você não se auto-observar, você tem que identificar onde está esse defeito. Então, essa é a prática que eu deixo para você, se auto-observe, comece a fazer esse trabalho, tire uns minutinhos do seu dia, ou se não dá num dia, uma vez na semana, faça o trabalho de se auto-observando, de meditação, para ir liberando a sua essência, para ir se conhecendo, se equilibrando, né? E começar o caminho de evolução espiritual. É importante também que quando você identificar o defeito, não se esqueça de pedir à mãe, porque sozinho nós não fazemos nada, nós somos ego ainda, então nós não eliminamos nada. Quem elimina em nós é a nossa parte divina, é a nossa mãe divina, então peça a ela, mãe divina, queima este defeito. Mãe divina, queima este defeito. Mãe divina, queima este defeito. Não se esqueça. Bom, essa é a nossa jornada da transformação. Não é um caminho fácil, tá? Mas é um caminho que tem que ser construído de minuto a minuto, de instante a instante. A todo aquele que quer seguir esse caminho, a jornada é maravilhosa, a transformação é maravilhosa, né? Esse encontro com o nosso real ser. Então, qual que é a nossa jornada da transformação? Em resumo, essa jornada espiritual é um processo de alquimia interior. Esses corpos são interiores, é tudo dentro de nós. Transformar nossos veículos básicos lunares em veículos superiores e conscientes solares. Através da autoobservação, meditação, transmutação de energias e serviço, né? Porque é um trabalho árduo, tem que ser trabalhado. O objetivo final é liberar nossa essência, dissolver o ego e nos unir à nossa essência divina. Então, voltamos ao gráfico inicial, nossa essência divina, nosso real ser, e vamos alcançar a plenitude e a sabedoria, criando em si, ou em nós, né, as virtudes. Sim, temos os 7 pecados, os defeitos, mas nós temos as virtudes. Quando nós liberamos a nossa essência, nascem em nós as virtudes. A virtude é o nosso real ser, é a parte, né, é Deus em nós. Que é a humildade, a caridade, a castidade, a gratidão, a temperança, paciência e diligência. Esse é o caminho para se tornar um ser humano completo e consciente. Aqui termino. Terminante nunca termina, que o trabalho é sempre constante, mas aqui deixa essa conferência, que ela auxilie você na sua jornada, e que todo aplauso seja para
para o íntimo, para o nosso real ser e jamais para a personalidade.